que a gente tem para falar hoje aqui na nossa live, tá? Começando a nossa live, já entrando no nosso assunto, tá? O furdúncio que está sendo gerado é porque inverteu-se uma tendência que vinha acontecendo, né? De progressão na Priority Date do Visa Bulletin para o EB2, para a segunda categoria. Eu vou falar um pouquinho do que é o Visa Bulletin, tá? Para quem ainda não tem essa noção, né? Esse conhecimento, o Visa Bulletin é um boletim que a imigração divulga todo mês, tá? Em meados do mês, servindo para... e ele sempre mostra o que vai acontecer a partir do dia 1º do mês seguinte em relação à disponibilidade de green cards para as diversas categorias que pleiteiam um green card. Você pode pleitear o green card através de laços familiares, né? Você pode pleitear o green card através dos EBs, que são as aplicações que geram a tua elegibilidade através de qualificação profissional ou oferta de emprego, tá? Então, o que gerou o grande furdúncio aí na internet? A categoria EB2, que é a categoria mais acessada por brasileiros, né, qualificados, ela retrocedeu. Léo, o que é retroceder? O Visa Bulletin, ele traz todo mês a Priority Date, tá? E que normalmente ela é atrelada à Final Action Date, tá? É o quê? É uma data que a imigração coloca onde a pessoa que deu entrada no caso dela, naquela data, as pessoas que a partir daquela data, tá? Daquela data para trás, né? Para mais antigo, deram entrada no processo, elas já têm condições de solicitar um green card, tá? De pedir o green card. Então, o que acontecia? Até o mês corrente, as pessoas que têm a Priority Date, ou seja, enviaram o caso delas de EB2 até a data de 15 de outubro de 2023, elas têm a possibilidade de fazerem a sua entrevista no consulado, em caso elas estejam solicitando de forma consular, né, aguardando no seu país de origem, e caso elas estejam em solo americano aguardando, elas têm a possibilidade de fazer um procedimento que a gente chama de ajuste de status, solicitar o formulário I-485 no caso delas, tá? O que aconteceu? O boletim divulgado ontem, essa data, ela retrocedeu. Ela foi para 1º de setembro de 2023, tá? Então ela retornou aí em torno de 1 mês e meio, tá? Então pessoas que tinham ali a sua Priority Date entre 1º de setembro e 15 de outubro de 2023, elas a partir de 1º de outubro não vão poder mais fazer o ajuste de status dela ou a entrevista no consulado. Vão ter que aguardar mais um pouco, tá? Então, se você está nesse meio termo aí, corra e peça o seu ajuste de status, se você está nos Estados Unidos, até o final desse mês, tá? Léo, e aí, o que isso significa, né? Por que esse retrocesso acontece? E aí a gente começa aqui a acalmar as pessoas e mostrar para elas, por isso é muito importante você tratar com uma consultoria que já está há muito tempo no mercado, tá? É uma consultoria que já tem experiência do que acontece nos anos anteriores, tá? Muito aventureiro começou a trabalhar com isso aí há 6 meses, para ganhar dinheiro. Aí acontece uma situação dessa, ele começa a criar o caos aí, sabe? E a gente já está há 15 anos nesse mercado, a gente tem visto todo ano qual é como é que funciona o trend ali, a tendência da questão de Visa Bulletin, tá, pessoal? Historicamente, tá, a partir do mês de agosto, há um retrocesso na categoria B2. Sempre houve, tá? Sempre houve, e isso não tem nada a ver, nenhuma ligação com o Trump está travando a imigração, ou vai acabar o EB2. Não, sempre houve, tá? Há pelo menos 5 anos, sempre houve, é exagero, mas há pelo menos 5 anos, o Visa Bulletin de julho, tá? Que se refere ao que vai acontecer a partir de 1º de agosto, ele tem um retrocesso. Nos bons tempos, tá? Quando não tinham
tantos aplicantes para a categoria B2, o Visa Bulletin mudava de Current, que é Green Cards imediatamente disponíveis, como a categoria EB1 se mantém, mudava de Current para um backlog, que a gente chamava. Ela passava a haver backlog. Nos momentos atuais da imigração, o backlog ele é constante para a categoria B2. Tá? Hoje, com a divulgação, isso é muito bom, com a divulgação da categoria B2, dessa via do EB2 mundialmente, e nós somos responsáveis por isso também, a gente divulga demais essa via, porque é uma via muito adequada e muito pertinente para um profissional qualificado emigrar legalmente para os Estados Unidos. Hoje, o número de aplicantes é muito maior e o número de green cards disponíveis, eles se esgotam mais rápido. Eles têm essa proporção de aplicantes para green cards disponíveis, ela aumentou. Tá? Então, o que há 5 anos atrás mudava de current para backlog, hoje, natural. Por quê? Porque o ano fiscal da imigração americana, do USCIS, pessoal, ele se encerra no dia 30 de setembro. Tá? E os green cards eles vão sendo disponibilizados ao longo do ano fiscal. Então, desde outubro, 1º de outubro do ano passado, de 2024, esses green cards estão sendo utilizados, disponibilizados para os aplicantes. Então, quando chega no mês de agosto e setembro, que são os 2 últimos meses do ano fiscal, é natural que eles segurem um pouco e essa disponibilidade de green cards fique mais escassa, tá? E historicamente já teve ano, acho que foi em 2023, retrocedeu 2 meses, 3 meses, e esse ano retrocedeu 1 mês e meio só, tá? Então, pessoal, não há motivo para desespero, é um movimento natural dos meses de agosto e setembro no Visa Bulletin. Quando chegar outubro, renovar-se-ão, anota esse português aí, renovar-se-ão os green cards disponíveis, tá? Então, início, 1º de outubro, renova e natural que o Visa Bulletin comece a progredir novamente. Então, Léo, qual a sua expectativa para o Visa Bulletin que vai ser divulgado em meados de agosto, relativo a setembro? Ou mais um retrocessozinho, ou vai se manter o retrocesso. Ah, então não vai progredir? Minha opinião, não. Historicamente, o último mês do ano fiscal, não há progressão de Visa Bulletin. Está ali na raspa, como a gente fala no popular, está na raspa dos green cards disponíveis para esse ano. Então é natural que a concessão de green cards, a disponibilização de green cards, ela seja menor nesses 2 últimos meses do ano fiscal. Então, se você viu aí na internet, nossa, isso é um sinal de que o Trump vai acabar com o EB2, estava andando e agora voltou, meu Deus, como a gente botou aí no vídeo, o Trump é uma promessa de campanha dele aumentar a proporção de green cards disponíveis e ele está traindo as pessoas que confiaram nele. Não, pessoal. Isso independe de Donald Trump, independe da administração dele. É proporção matemática, tá? Todos os anos sempre aconteceu isso, tá? Vamos falar aí dos últimos 8 anos, pelo menos, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pertinente para a gente já falar sobre o assunto. Deixa eu botar aqui. Beleza, ó, pessoal comentando eu quero, pessoal do comercial já vai te atender aí e fazer contato, tá bom? Deixa eu começar aqui nas perguntas, só pra gente, ó, a Jaque falando que os documentos já estão conosco, em breve o EB2NW em ação, legal, Jaque, parabéns pela sua decisão, tá? Vamos juntos e daqui a pouco eu vou entrar no assunto para dar confiança para vocês entenderem o que vai acontecer aí pela frente, tá? Ó, o nosso cliente aí, o inglês fluente da vida real, aprovado, tá? Aprovado, green card,
dando aí a palavra aí de que inglês, quem quiser, ele ajuda. E isso que eu tenho falado, pessoal, inglês é fundamental. É um requisito para a aprovação do Green Card? Não. É um requisito para que você tenha um bom emprego nos Estados Unidos? Sim. Marcelo perguntando, ó, tem uma dúvida. A data do Visa Bulletin é a mesma para quem deu entrada nos Estados Unidos ou do Brasil? Final Action Date? Exato, a mesma, tá? Não existe diferenciação para isso. E a data que é utilizada é a Final Action Date, tá? Foi definido, todo Visa Bulletin eles definem isso. E já há algum tempo que está definido que a data a ser utilizada é a Final Action Date, tá?